Estou aqui, Deus, quero te ouvir. Eis-me aqui, Deus, preciso de ti. Fala comigo. Se dentro estou de ti, Deus, vem sobre mim. Eu quero mais de ti. Vem sobre mim. Eu quero mais de ti. A tua presença é o que eu mais quero, Deus. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me. Estou aqui, Deus, quero te ouvir. Eis-me aqui, Deus, preciso de ti. Fala comigo. Sedento estou de ti, Deus. A tua presença é o que eu mais quero, Deus. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero, Deus. Minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me, é o que eu mais quero, Deus. Enche-me. Também tô fazendo isso, tô mandando um violzinho, hein? Enche-me, enche-me. Oi, gente, paz de Cristo para todos vocês. Que prazer enorme poder estar aqui, podendo falar com vocês através dessa rede social, poder contar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Enquanto a minha irmã Lília, que era ela que estava louvando aí o novo single dela, Enche-me. Vai lá no YouTube da Central Gospel, curte lá, compartilha. Eu sei que esse hino é lindo e a minha irmã é uma menina muito abençoada, a voz dela tem abençoado muitos corações. Aproveita aí, ouve esse hino, deixa Deus falar no teu coração, é uma oração, enche-me. Enquanto isso, eu estava aí enviando aviãozinho, convidando as pessoas para participar da live hoje. Hoje, como todas as sextas-feiras, eu estou aqui, 13h30 da tarde. Hoje eu entrei pontinho, né, gente? Meu relógio hoje estava britânico. 13h30, certinho eu entrei. E hoje eu vou receber uma pessoa assim muito especial, uma pessoa muito querida, sabe? Ela já participou de uma live comigo e com certeza foi bênção. E eu convidei ela de novo, ela faz parte do nosso grupo das Irmãs de Jó. E assim, é uma honra e um privilégio poder ouvir a minha amiga Lê. Eu quero dizer para vocês que hoje, de sexta para sábado, né? Meia-noite, eu vou estar participando de uma live também com a pastora Sueli. Eu convido você a assistir, vai ser percussona aí, né? Então, meia-noite eu tô aqui de novo no Instagram, no Instagram da pastora Sueli França. Vai ser bênção, eu te convido a participar também, tá? Deus é maravilhoso e estamos
alegre com tudo que ele tem feito. Essa live, nós começamos esse projeto todas as sextas-feiras, movendo o sobrenatural, né? E a gente sempre tira algum milagre, alguma coisa, algum acontecimento. Todos os acontecimentos são importantes, mas hoje em especial nós vamos falar sobre a viúva de Naim. E eu quero convidar você, talvez você conheça alguém que sofreu alguma perda, alguém que está na depressão, que está aí, né? Não quer comer, não quer se arrumar, não quer viver. Chama para participar dessa live. Ontem eu fiz uma live de anúncio e eu até me confundi com o mês de setembro, com o mês de outubro, né? Mas nós ainda estamos no mês de setembro, né? Que é considerado o mês, né? Que a pessoa, assim, ajuda uma outra, né? Você tá com depressão, tá depressivo, tá pensando em morrer, pensando em se suicidar. E o mês de setembro nos chama a atenção sobre isso, sobre a depressão, né? Que é o mal do século. Tem atingido muita gente. Mas uma coisa é certa, nós que temos Jesus, nós aprendemos que Ele é o Deus que toma conta do nosso passado, que nos livra do passado, que nos faz seguir em frente. E Ele também é o Deus que tira a ansiedade do futuro, né? Esse é o Deus que nós servimos. Eu convido você a convidar mais gente aí, envia a setinha do bem, chama mais gente. Eu tô enrolando aqui para dar tempo de você chamar os amigos, vizinhos, parentes. Eu quero já agradecer a todos vocês que estão aí. Não sei se ainda está aqui, mas eu vi o William entrar aí, o William Viana. É um rapaz que eu gosto muito dele. Foi um prazer ter visto ele aqui, até acenei para ele. Obrigado, Deus te abençoe. Uma família abençoada que eu amo muito. Glória a Deus, há muito tempo que eu não vejo. A irmã Georgiane também, né? Maxi Ribeiro também, graça e paz. Obrigada aí pela honra, né, de poder assistir a nossa live nessa tarde. E convida aí mais gente. Essa hora eu sei que é complicada, é a hora depois do almoço, geralmente se tira um soninho, né? E eu sei que a maioria das pessoas assiste depois. As minhas lives têm tido uma visualização muito boa para a glória do Senhor, né? De 200, 300 pessoas, e nós ficamos felizes com tudo isso que o Senhor tem feito. Eu já vou parar de falar, já vou convidar a minha amiga Lê, para ela já, né? Glória a Deus, é uma pessoa assim muito especial para mim. Oh, David, que honra! Quero falar com o senhor. Oi! Você tá cada vez mais bonita, hein? Meu Deus! Obrigada! Senhor Jesus! Rapaz, meu amor, que prazer poder te receber aqui, poder falar contigo, né? Você vai no encontro? Em novembro? Esse ano eu não vou. Esse ano eu não vou. Queria te conhecer pessoalmente. Mas você está morando aonde? Eu estou morando em São Paulo. O Senhor... Na última live eu estava no Mato Grosso do Sul. Foi, é isso mesmo. O Senhor me pediu, né, me ordenou para que eu viesse para São Paulo e aqui estamos. Jundiaí. Fazendo a vontade. É isso? É Jundiaí. É Bauru. Aí? Bauru. Bauru. Então, eu tô para ir, eu vou pregar na igreja do meu cunhado em janeiro. Acho que é Taubaté. E eu vou dar um jeito de ir ao teu encontro. Pode deixar. Sim. Não vou perder a chance. Eu tenho uma vontade de conhecer pessoalmente, né? Que legal. Aí, bênção. Eu quero te agradecer, tô dando tempo pro povo entrando. O povo tá chegando devagar, né? Essa hora, tá aquele soninho, né? Depois do almoço. Mas tá na bênção. Eu queria que você se apresentasse, falasse com a igreja que você é. Pode ficar à vontade aí. Teu nome. Então, a paz do Senhor a todos. Amém. Eu sou a Alessandra, nascida no Paraná, né, no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Guaíra, né? Que tem aproximadamente uns 32 mil habitantes. Sandra mora lá, não é isso? Sandra mora lá também? Eita! Agora ela está, acho que, trabalhando em Mercedes, né? Então eu acho que ela está nessa linha cruzada aí de Guaíra a Mercedes. A Sandra é uma pessoa maravilhosa, né? Foi ela que, quando, né, aprove o Senhor de recolher a Júlia, foi ela que veio ali ao meu encontro, que me abraçou e que me apresentou para você, né? Essa pessoa maravilhosa, por quem eu tenho, assim, uma admiração muito grande. Eu sempre comento, né? Comentando com algumas amigas, eu sempre falo assim, quando eu crescer, eu queria ser igual a Anaildes, né? Uma mulher de muita fé, de muita perseverança,
que não se abateu, né? Que prosseguiu. Deus, o Senhor me tirou do estado do Paraná, me mandou ir para o estado do Mato Grosso do Sul, e agora ele me enviou para São Paulo. E aqui estamos. Hein? Tô turistando. E é muito difícil, né, a mudança, porque quando você está num local, você se acostuma com as pessoas, você começa, né, a adquirir um certo carinho. Eu sou apaixonada pela minha pastora lá do Mato Grosso do Sul, né, a pastora Gi, uma mulher de Deus, sabe? As pessoas que me abraçaram, a missionária Sônia, que sempre me abraçou, que sempre esteve ali comigo, né, são pessoas, assim, que eu admiro, que eu gosto muito. Então, assim, quando o Senhor falou que era a hora de sair, que eu tinha que vir embora, a gente fica, assim, com o coraçãozinho, assim, né, muito apertadinho, porque a gente dá o medo, né? O novo nos traz medo, o novo, você sair da sua zona de conforto. Então, assim, me deu uma crise de ansiedade bem forte. E eu quero até dar um testemunho aqui para poder edificar a sua fé. No início da live você estava falando sobre a canção da Lilian. Tem uma canção, até anotei o pedacinho aqui do louvor dela, que é aquele louvor que fala assim, foi o que me ajudou. Diz assim, eu sei que ele vive, certo se levantará em meu favor. Gente, eu não sou cantora, a cantora é a Lilian. Mas esse louvor fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque o Senhor, e foi muito engraçado, porque eu comecei a sentir, né, porque eu sempre acompanho a Lilian, sempre estou ouvindo. E daí eu coloquei para tocar no YouTube. E o YouTube, quando acaba aquele louvor, ele coloca um outro diferente, é aleatório. E esse louvor, ele ficou tocando como se eu tivesse colocado ele para ficar repetindo. Que legal! Sabe, ele ficou repetindo. E eu falava assim, eu sei que o Senhor está comigo. Né? Eu sei que o Senhor vai à frente, eu sei que o Senhor está à frente. Então, eu vim. Porque, querendo ou não, a gente fica com medo de você chegar num lugar novo. Embora minha pastora seja minha prima, né, que é uma bênção de Deus, ela é maravilhosa, mas você fica com receio dos outros irmãos, né? Fica pensando, nossa, mas tá ali porque é prima da pastora, tá fazendo assim porque é prima da pastora. E, gente, eu fui recebida de uma maneira, amiga do céu, que você não faz ideia. Fizeram até chá de casa nova pra mim. As irmãs da igreja. Que legal. Que sabe? legal. Então, assim, é muito Deus, sabe? É muito Deus, é muito Deus. Então, para você que está nos ouvindo, acompanhe os louvores da nossa irmã Lilian, porque ele salva vidas. Coisa linda. Sabe? Os louvores, Deus, ele fala através dos louvores, sabe? Ele fala através dos louvores, né? Então, que você possa, sabe, pegar, né, nos louvores, ouvir a Lilian. É linda as canções que ela tem. É maravilhoso. E é Deus purinho. Eu tô falando e tô sentindo a presença do Senhor. É Deus purinho, purinho, purinho. Então, ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer que ele vai se levantar. Não importa o seu problema. Não importa a situação pela qual você está vivendo. Ele vai se levantar por você. Porque a mão dele está sobre as nossas vidas. Ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele continua sendo fiel. Ele não mudou e ele não vai mudar. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Sou apaixonada por esse Deus. As pessoas às vezes, né, olham pra gente e imaginam, né, como que consegue? É Deus, gente. Não tem outro segredo. Só Deus. É Deus. É purinho, é Deus. Coisa linda, coisa linda. A minha irmã Lília, ela tem muitos testemunhos assim, sabe? Porque assim, ela é muito simples. E eu já falei pra ela, minha vontade era levar ela lá no encontro também do grupo, pra ela cantar lá pro grupo. Mas o Senhor vai ter tudo uma oportunidade, né? Nós cremos nisso. Bom, fiquei muito feliz de saber, né? De você ter contado esse testemunho. Tem algumas pessoas chegando aí. A Simone Assunção também, vou fazer live com ela, tá aí, amiga. Tem a Neide Feitosa, Deus abençoe também. A Neide também aqui da igreja. Tem um grupo de pessoas aí.
Tem Jéssica Bonfim, deve ser. É minha amiga Jéssica. Sim, olha. Clarice está aí também. Ela é lá do Mato Grosso, Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. A Lindalva, que também é minha amiga, maravilhosa. Sou apaixonada por essa mulher. Também são pessoas que Deus me apresentou lá no Mato Grosso do Sul. Muito legal, muito legal. Deus é lindo. Vamos entrar no nosso tema dessa tarde, né? Que é Lucas 7, a partir do versículo 11, sobre a viúva de Naim. Isso. Vou deixar você à vontade. Deixa Deus te usar. Amém. Clarice nervoso, né? Avisando que ela vai ver depois, porque ela está viajando. Um beijo, Clarice. Deus te proteja, te abençoe. Beijo, Clarice. Deus te abençoe. E o texto vai nos dizer assim: e aconteceu pouco depois ir a ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória. E esse mesmo Deus continua operando nos dias de hoje. Naim era uma cidade pequena. Alguns historiadores, você for estudar sobre a história, você vai ouvir. Uns falam que era um vilarejo agrícola, outros falam que era um povoado pequeno. Mas o Senhor, ele precisava passar por ali. E se nós formos pegar a Bíblia e formos ler, Naim só é citado nesse contexto aqui da Bíblia, apenas para falar sobre o milagre. E nem outro versículo vai falar sobre Naim, sobre essa cidade Naim. E quando a gente casa, quando nós encontramos uma pessoa, que a gente vai dividir a nossa vida, nós colocamos nessa pessoa expectativa de vida, né? Ninguém casa já pensando assim, eu vou ficar viúva, né? Não, nós casamos, queremos envelhecer. A Bíblia não nos dá muito detalhes sobre essa mulher, só fala apenas que ela era viúva e que acabara de perder o seu único filho, né? No entanto, não fala mais nada, apenas que ela era viúva, que ela morava em Naim e que ela havia perdido o filho. E ser viúva, naquela época, era muito difícil. E se nós formos ver, existem várias passagens da Bíblia onde o Senhor pede para ter consideração com as viúvas, para ter cuidado, para ter zelo, porque era muito difícil para a mulher ficar viúva. Nós não sabemos qual era a idade dela. Porque naquela época a mulher ela era criada para ser dona de casa, esposa e mãe. A mulher não é igual nos dias de hoje, que a mulher cuida da casa, cuida do filho, que sai, que trabalha. Não, aquela época era diferente. E quando a pessoa perdia o marido naquela época, a responsabilidade de cuidar dela na velhice ficava com os filhos. Quando ela se vê diante da morte do filho, além da dor terrível que é a perca de um filho, e só sabe essa dor quem já passou por ela viu ali também, junto, indo embora a sua esperança, a parte da alegria, porque ser viúva, eu nunca passei por essa dor, eu não sei como que é, mas eu acredito que a solidão de você perder ali, de você não estar junto com o teu companheiro, deve ser uma tristeza muito grande, né? Então, ali, ela se viu sozinha, ela se viu sem ninguém, porque quando o esposo morre, ela se apega a quem é o filho. Ela começa a passar
tudo, a tristeza dela, ela começa a pôr num cantinho, para quê? Porque ela tinha o filho, ela tinha que dar sustento, ela tinha que cuidar do filho. E aquele momento que ela perde o filho, ela perdeu tudo. Eu que perdi a minha filha, eu devolvi ela para o Senhor porque era dele, né? Então eu não perdi, eu devolvi porque era dele e ele quis assim. Eu senti como se o chão tivesse aberto e eu tivesse sido engolida pela terra. E o Senhor foi tão misericordioso comigo que ele me deixou 2. Ele tirou 1 e deixou 2. E aquela mulher, ela perdeu tudo. Por quê? Porque ela perdeu o esposo e depois ela perdeu o filho, que era a garantia dela do sustento da velhice. A história dela findava-se ali. Né? Então, antigamente, não podia ser enterrado dentro da cidade. Né? Os corpos eles tinham que ser retirados de dentro da cidade. É por isso que fala que o Senhor encontrou com ela nas portas da cidade. E quando Jesus chega, algo diferente acontece. Não tem como você ter um encontro com o Senhor e a tua vida permanecer do mesmo jeito. Não tem. Se você tem um encontro com o Senhor, de verdade, a tua vida tem que mudar. Algo acontece de diferente na sua vida. Quando o Senhor chega, não tem como aquele lugar permanecer do mesmo jeito, do mesmo estado. Eu me recordo que quando essa palavra ela falava muito comigo, quando meu irmão sofreu um acidente, meu irmão foi eletrocutado, e os médicos falavam o tempo todo que ele ia morrer. E o Senhor sempre falava, assim, através de um louvor, como eu já falei anteriormente, o Senhor ele fala muito comigo através dos louvores. E tem um louvor que fala sobre essa passagem, né? Acho que é Cancelado, se eu não me engano, o nome do louvor. E o Senhor falava o tempo todo sobre isso com meu irmão. E foi muito legal, porque da mesma forma como foi acontecendo do louvor, que fala assim, mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu a boca, começou a falar. E foi acontecendo a mesma coisa, porque o meu irmão ele começou mexendo com a mão, depois que ele sentou, abriu o olho, depois ele começou a falar. Então foi muito assim interessante. Por quê? Porque o nosso Deus permanece o mesmo. Ele não mudou, ele não muda, ele permanece o mesmo. Todo mundo dizia, os médicos diziam assim, ó, vai morrer. Mas o meu Senhor, quando eu saí de Amambai para ir para Curitiba, o Senhor havia me dado uma ordem. Chega lá e profetiza. E muitas das vezes, para nós termos um encontro com o nosso milagre, é necessário a gente sair. Aquela mulher, se ela permanecesse ali dentro da cidade, talvez ela não receberia o milagre dela. Então ela teve que sair. E quando ela estava saindo, ela teve um encontro com Jesus. Ela encontrou o Senhor no portão da cidade. E olha que loucura. Como que você chega numa mãe que está saindo para o enterro do teu filho, olha para ela e fala assim, ó, não chora. Não chora não. Como que você fala? Porque não existe palavra, não existe, eu posso dizer isso como testemunha viva, que não tem palavra que possa confortar o coração de uma mãe. Principalmente naquele momento da despedida que você está indo ali para o sepultamento. Porque quando você sai para o sepultamento, quando fecha ali o caixão, você sabe que acabou. Já era. Não tem, você não vai ver mais, você não pode tocar mais. Porque enquanto está ali no velório, você está ali, você está tocando, você está vendo, né? Mas depois que fechou, que saiu para o sepultamento, você não vai ter mais a chance de ver nada, nem de tocar, de nada. Então não existe palavra que possa acalentar o coração de uma mãe que está indo sepultar o seu filho. Somente Jesus. Porque quando ele fala, é porque algo ele vai fazer. Quando ele fala, é porque ele vai cumprir algo que ele tem para a tua vida. Quando o Senhor nos manda sairmos para fora, como ele falou com Lázaro, saia para fora. Ele não faz isso porque Jesus quer aparecer, porque ele já tinha determinado. O Senhor, ele determinou que aquele momento era o momento que ele ia encontrar com aquela mulher no portão. Já estava decidido para o Senhor. Ele caminhou, ele saiu do sermão da montanha, porque o versículo anterior vai falar que ele estava
pregando o sermão da montanha. E quando ele sai, ele ainda encontra o centurião. Ele encontra o centurião e ali ele vai indo. Então, por onde ele vai passando, vai acontecendo milagres. E é assim na minha vida e na sua. Nós somos eco de Deus. Nós somos eco. Deus fala através de nós. Só que nós precisamos nos colocar à disposição. Você imagina na hora que Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ó, não chora. E ela começa a esbravejar. Ela começa a falar assim, como que você faz comigo? Como que é assim? Mas ela olhou, o Senhor, ele sentiu a dor dela. O Senhor, ele sente a sua dor. O Senhor, ele sabe o que está doendo. O Senhor, ele sabe o que você está passando. Aleluia. O Senhor, ele sabe aonde que está apertando para você. Mas ele fala para você, ó, não chora. Não para. Não desanima. Continua. Prossiga. Mas nosso pensamento é o quê? Retroceder. Porque a dor, ela tem o poder de nos paralisar. Mas o Senhor está dizendo na tarde de hoje, prossiga, não para. Aleluia, eu sei que o Senhor está falando com alguém que está aqui hoje. Não para, o Senhor não quer que você pare. O Senhor está dizendo, prossiga. Prossiga, porque logo ali no portão, você vai ver o seu milagre acontecer. Você vai ver que aquilo que estava morto vai voltar à vida. Aleluia. Nós não podemos nos pegar a momentos. A nossa vida não é aqui. Não é aqui. Falar de luto, é difícil falar de luto. Aquele cenário que ela estava vivendo era um cenário de tristeza, de dor. Porque não existe nada mais dolorido do que você perder o teu filho. E ter que enterrar o teu único filho. Você pode até falar melhor do que eu sobre essa dor. Eu entendo a dor de perder um filho. Você perdeu todos os seus filhos. Mas você sabe que a tua vida não é aqui. Ela é lá. Eu te admiro muito por conta disso. Porque você está sempre colocando. A minha vida não é aqui. Eu estou aqui só de passagem. Eu sou mãe, mas os meus filhos estão no céu. Você sabe como que eu vejo isso? Eu vejo assim como que a gente fez uma obra tão maravilhosa. O Senhor falou assim, pronto, agora deixa eu pegar e trazer, porque já está perfeito. Porque o Senhor quer o que está perfeito para ele. A trajetória da minha filha foram 5 anos. 5 anos de aprendizado para mim. Porque embora ela tinha apenas 5 anos de idade, eu nunca vi uma criança ser tão crente quanto ela. Que não gostava de cortar cabelo. Quando eu cortei o meu cabelo, eu cortei curtinho. E ela chorou, ela falou assim, mamãe, nós somos crente. Ela nunca cortou o cabelo, não, ela nunca cortou o cabelo. Deus. Eu falava assim, filha, vamos colocar um shortinho para você poder brincar. E ela falava assim, mas mãe, a gente é crente. Sabe? Então, assim, e ela gostava de orar pelas pessoas. Se ela perguntasse para mim assim, mãe, fulano vai pro céu? Se eu falasse, eu não sei. Eu podia parar tudo que eu estava fazendo e ir orar. Porque enquanto eu não fosse, ela não parava, ela não sossegava. E ela tinha essa preocupação de quem vai pro céu, sabe? De como que a gente faz para ir pro céu, mamãe. A gente tem que fazer assim, mamãe, mas o fulano bebe, ele vai pro céu, sabe? Ela tinha essa preocupação de ter que orar para o Senhor poder levar pro céu. Meu Deus. Né? Então, assim, nós temos que nos agarrar a essa esperança. A nossa vida não é aqui. O nosso lar não é aqui. A gente está aqui de passagem. Nós somos peregrinos. E o portão está nos esperando, aberto para nos esperar. E nós, assim como essa mulher encontrou com o Senhor ali no portão, nós também vamos nos encontrar com ele ali no portão. E lá, assim como ela, o Senhor olhou para ela com íntima compaixão, ele olha para nós hoje com essa mesma compaixão. Ele olha para nós e continua dizendo, olha, filho, prossiga, porque em breve você vai receber a sua coroa.
continua, porque já está tudo preparado. Eu vejo ali o Senhor, sabe, assim, alinhando o cabelo dele. A Bíblia fala que os cabelos dele é branco, igual a lã. Eu vejo ele ali, sabe, alinhando os cabelos, os anjos alisando ali, limpando as trombetas, porque logo serão tocadas. E a gente vai poder olhar para o olho de Jesus. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Então eu não posso retroceder, porque as portas estão logo ali, o portão está logo ali. E o meu mestre está me esperando, então eu não posso voltar. E essa mulher, se imagina se ela volta. Não, pera lá. Meu filho, a minha vida acabou. Não, eu não vou. Vai vocês, eu vou ficar. Ela tinha perdido o milagre dela. Então não para, não, continua. Porque o Senhor, Ele continua nos olhando com um olhar de compaixão. Deus é você está lindo. Você está aí falando, eu estou me lembrando, porque assim, meu esposo, uma vez, ele preparou uma mensagem, né, sobre essa passagem de Lucas 7, e tem uma hora que ele falou assim, em muitas passagens da Bíblia, nós vemos as pessoas irem até Jesus em busca de um milagre. Algumas se humilharam, outras clamaram o nome de Jesus, mas nessa passagem de Lucas 7, acontece algo incomum. A gente vê o próprio Jesus tomando a iniciativa para agir na vida de uma pobre viúva. Isso me impactou. Sabe? lindo, porque foi ele que foi e falou para ela. A dor daquela mulher chamou a atenção de Jesus. E você Exato. falou aí uma coisa muito interessante, que conforme vocês vão falando, né, eu fico assim, sabe, Deus vai só me dando umas coisas, que você falou uma coisa muito interessante, e eu também fiquei pensando sobre isso. Aquela mulher, a atitude dela, ela não clamou, ela não reclamou, ela estava só chorando. Ela só estava envolta no seu sofrimento. Ela não tocou em Jesus. Ela não fez nada. Mas só aquele jeito dela, aquele sofrimento dela, comoveu Jesus. Ai, que Jesus maravilhoso, né? Ele nos ama. Você já falou isso. Ele se preocupa conosco, né? Porque ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele não tem prazer na nossa dor. É lindo isso, né? Da gente ver, né, que a dor daquela mulher mexeu com Jesus. Às vezes a gente imagina tanto jeito de se aproximar dele, né? E não precisa muita coisa, não. Ele está de olho na gente. Às vezes, talvez tenha alguém aqui nessa live nos assistindo e talvez você não sabe a história da Alê. Sabe? É uma mulher que a filhinha dela parece um anjo. Lourinha, coisa mais linda. Né? E você tem, às vezes lá no grupo você posta ela cantando, né? E aquilo dói no coração da gente. E eu fico imaginando Jesus vendo isso, sabe? É aquilo mesmo, Jesus gosta das coisas boas e ele pega para ele, sim. E quem somos nós para questionar? Quem somos nós? Né? Pode falar, né? Porque é dele. Ele nos empresta, né? Ele nos empresta. Uma vez eu li, alguém postou sobre o filho que Deus ele nos empresta para nos mostrar o que é saber amar, sem ser amar a nós mesmos, né? Porque antes de você ter um filho, você ama quem? Você ama você. Tudo é para você. Tudo é pra você quer tudo para você. Agora, quando você tem um filho, você se esquece, né? Você olha, eu saio, às vezes a gente sai para ver algumas coisas, olha, você fala assim, nossa, aquele tênis ali ia ficar legal pro Davi. Nossa, o João ia gostar daquela camiseta. E a gente se esquece de olhar para nós, de falar assim, não, eu vou comprar isso, comprar aquilo, vou fazer aquilo. Não. A gente pensa primeiro no bem-estar, né, dos nossos filhos. Primeiro vem eles. Então, assim, é um supletivo. Quando você tem um filho, o filho não vem com manual, você se descobre, né, como que você vai fazendo, e o Senhor vai nos dando graça. Então, assim, aquela mulher, ela sonhou, porque a gente sonha. Quando você descobre que você está grávida, o que você faz? Você começa a imaginar. Será que é menino? Será que é menina? Será que vai ter o olho igual o meu? Será que o cabelo vai ser igual ao do papai?
né? Será que vai ter os traços dos avós? A Júlia, por exemplo, puxou a minha avó todinha. Ela puxou a minha avó, né? A Bisa. Os netos, nenhum saíram parecido, mas ela saiu, a avó dela, a bisavó dela idêntica. Então, assim, a gente começa a imaginar. Quando a criança nasce, você já começa a imaginar como que vai ser as primeiras palavras. Será que vai falar mamãe ou papai primeiro? Né? A Júlia falou papai primeiro. Aí eu falei, ele se braba muito, né? E eu falo assim, não é. É porque quando ia dando o horário dele chegar em casa, que ela era bebezinha, eu sentava com ela e falava assim, vamos esperar o papai já tá chegando. Porque a menina, eu não sei a Thaís, mas a Júlia era muito grudada no pai dela. Sim. Muito. Sabe? Tanto que ela, quando ela tinha acho que 1 ano e meio, mais ou menos, ela escutava o barulho do carro, ela decorou o barulho do carro do pai dela. Ela ficava assim, ó, eu falava, o que foi? O papai. Falava, não é. Ela falava assim, é o papai. E ela saía correndo e ficava lá no portão esperando ele chegar. Então, assim, é o seu sonho. É o seu sonho que tá indo embora. Você tá vendo ali o que você sonhou, o que você projetou. Igual a Thaís, ela já tinha acho que 25, né? 25. Tinha se formado. Já tinha se formado. Ela estava no 7º período de direito. Ela já estava casada. Então, assim, então você sonhou aquilo ali, você viu ela casada. Porque cada fase do filho é algo que a gente sonha para ele, né? Então, agora, a tua expectativa nela era o quê? Era o neto. Porque casou, a gente já pensa logo no neto. A Larissa. Né? A Larissa. E se eu te falar, amiga do céu, Deus usou vários profetas, porque quando eu tive o Davi, eu operei, encerrei, fechei a fábrica, não tem mais nenhum. Muitos profetas o Senhor tem usado para dizer que ele vai me dar uma filha. Eita. O nome dessa filha é Larissa. Ô, benção. Então, eu não sei, né? Estamos na disposição de Deus aí. Ele me curou da pressão. Eu costumo dizer assim, a gente coloca na prateleira e deixa lá, né? Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, sem ansiedade, né? Se for de Deus, vai cumprir, pronto. Só isso, simples assim. Né? Simples. E ele foi muitas pessoas que nem sabiam, nem imaginavam nada. E chegou e falou. Daí eu falei assim, mas assim, eu sou operada, né? Que a primeira coisa que a gente fala, eu sou operada. Porque do Davi eu tive complicação no meu parto, eu quase morri. Tive uma complicação. Então, assim, mas o Senhor, eu tinha pressão alta. O Senhor, um dia nós orando no monte, e o Senhor usou a vida da pastora Gi para falar que ele estava me curando. E a partir daquele momento, a minha pressão nunca mais subiu, porque a minha pressão ela vivia 18 por 15, 18 por 10, sempre assim, 15 por 10. O dia que ela estava baixa era 15 por 10. No mais era só 18, 19, sempre, né, oscilando assim. E ali o Senhor, ele me curou. Então, assim, e eu não tomo mais remédio, porque eu tinha que tomar um de manhã e um de tarde, remédio de pressão. Então, assim, eu acredito que o Senhor ele vai colocando tudo no seu lugarzinho para depois, porque o Senhor não tem como ele chegar e fazer algo. Não, primeiro ele vai preparar, né? Ele chega, ele olha para aquela mulher e ele fala assim, ó, não chora, não chora. Ele já estava preparando ela. Ele já estava preparando ela para algo que ele ia fazer. E ele chega, ele olha para o menino e ele fala assim, ó, menino, levanta. Sabe o que nós precisamos fazer hoje? Nos levantar. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nos faz ficar prostrado. Nós estamos no Setembro Amarelo. Nós precisamos deixar as vozes que ficam, sabe? Eu já perdi pessoas, amigas minhas, por suicídio, por causa da depressão. E era pessoas que você olhava, você não dizia que tinha depressão. Estudava, ia para a faculdade, mas que se sentia vazio, sozinho. E não é porque é falta de Deus. Não, não é falta de Deus.
Só que é uma opressão do maligno. E ele vai sugando a nossa força. Eu costumo dizer que se eu estou de pé hoje, eu amo aquele versículo que fala que até aqui o Senhor me ajudou. Porque é Ele que me ajuda todos os dias. Tem dias que dá sim vontade de parar. Tem dias, a gente não é super-herói. Não somos as mulheres maravilhas, nós somos iguaizinhas a qualquer outra pessoa. Com uma história diferente, né? Uma marca diferente. Só que o Senhor, Ele colocou essa marca na minha vida, na vida da Naildes, na vida da Sandra, da Clarice, da Débora, da Eunice, da Sueli, de tantas outras que temos lá nos Irmãs de Jó. Por quê? Porque através dessa cicatriz, a ferida não, a ferida ela sara, o Senhor Ele cura a ferida. Mas fica ali a cicatriz. Por quê? Porque através dessa cicatriz, a gente consegue ajudar outras pessoas. Porque quando a Sandra chegou para falar comigo, quando ela me abordou nesse momento meu de dor, é porque ela já sabia, porque ela já tinha passado por aquilo ali. Então ela sabia como que ela ia me abordar, como que ela ia falar comigo. Porque ela já tinha passado. E eu, a Naildes, a Eunice, a Sandra, a gente tem uma história muito igual, porque os nossos filhos, né, o Senhor veio buscá-los através de um acidente de trânsito. Né? Foi um acidente de trânsito. O meu esposo teve uma convulsão e ele perdeu o controle do carro. Gente, é tudo tão rápido, você não vê nada. Você não vê nada. Não vê. É um branco, eu lembro só de ter falado assim, sangue do cordeiro. E não vi mais nada. E de repente eu estava com o neném no colo, chorando, o outro atrás de mim, mãe, o que aconteceu? Mãe, o que aconteceu? O carro virado com as rodas para cima. E o meu esposo e a minha filha permaneceram dentro do carro. Sabe? E eu gritando por socorro, pedindo por socorro. E as pessoas aglomerando em volta, mas ninguém fez nada. Uma moça, o nome dela é Jéssica, nunca me esqueço. Ela veio correndo, as pessoas falando assim, não pode pôr a mão, não pode pôr a mão. Ela falou, não posso? E ela começou, ela sozinha, ela quebrou o dedo do pé dela, tentando desvirar o carro sozinha. O esposo dela teve que chegar e grudar ela e arrastar e tirar ela. Sabe? Ela entrou assim num desespero junto comigo. E assim, eu gosto muito dessa menina. Essa menina, ela marcou a minha vida. Ela marcou a minha história. Você não a conhecia? Não conhecia. Aí depois no momento, eu nem lembrava. Quando ela chegou no velório dela, veio muito chorando, ela me abraçou, ela falou assim, você lembra de mim? Eu falei assim, não. Eu falei, me perdoa, eu não sei quem você é. Ela falou assim, eu te entendo. Ela falou assim, eu sou aquela moça que tentou virar o carro. Aí que eu vim, sabe, assim, porque no momento, assim, você não é muita coisa que lembra, as coisas vêm vindo de flashes, assim, né? Você não, é coisa que você vai lembrando. Tem coisas, assim, que eu me recordo, que eu falo, nossa, eu nunca falei isso que tinha acontecido. Porque são flashes que vão vindo, assim, na mente da gente. E o Senhor, Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu acredito que a nossa vinda para cá é algo que o Senhor quer fazer aqui, através da minha vida, através da vida do meu esposo, do nosso testemunho. Porque o Senhor, Ele nos deixa marcas para a gente poder mostrar para as pessoas do que Ele é capaz de fazer. A dor, ela não pode te derrubar. A dor, ela não pode te deixar prostrado. Mas o Senhor, Ele só vai trabalhar na sua vida se você permitir. É por isso que lá em Apocalipse Ele vai dizer assim, que Ele está na porta e Ele bate. É você que tem que abrir a porta. É você. Se aquela mulher fica prostrada e olhando só lá para ela, lá dentro, ficando sozinha, ela tinha perdido o milagre dela. E o Senhor, Ele quer fazer um milagre na sua vida. O Senhor, Ele quer ressuscitar algo que está morto, que você pensa que está morto na sua vida. O Senhor, Ele quer fazer algo por você. Mas você precisa se levantar e ir até o Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Faça a obra. Eu tenho um projeto aqui, eu participo de um projeto junto com a pastora, ele se chama Projeto Cuidar. A gente serve alimento para criança, para pessoas
que são vulneráveis, sabe? E todas as quintas-feiras formam uma fila de mais de 100 pessoas, umas 120 até 150 pessoas, para a gente poder servir. A gente serve comida, a sopa, pão, roupa, calçado, que, sabe, é um trabalho muito lindo. E que eu acompanhava ela pela internet e hoje o Senhor me colocou dentro desse trabalho. E isso tem me ajudado, sabe? Porque quando você fica prostrado ali olhando para a sua dor, você não consegue fazer nada, porque você fica olhando para você. Você não consegue se levantar, porque você está ali, você só olha a dor. Se eu parasse para ficar só ali, Jesus levou a minha filha, Jesus levou a minha filha, Jesus levou a minha filha. Acontece igual a Clarice, se eu não me engano, acho que foi a Clarice, ou foi a Simara, não me recordo direito, que falou sobre mãezinhas que se suicidaram porque não suportaram a dor. Sim. E Satanás fez essa proposta para mim. Porque ele falou comigo assim, se fosse eu no seu lugar, uma mensagem no Messenger, não sei quem que era a pessoa, nem nada. Mandou assim, ó, se fosse eu no seu lugar, eu me matava. Eu não suportaria essa dor. Meu Deus. Daí eu vi aquela mensagem e eu falei assim, e perder a chance de reencontrar com a minha filha, falei, não, obrigado. E bloqueei. Eu bloqueei. Só que no mesmo instante, o Senhor, ele sabe as coisas, ele vê, por isso que eu falo, ele vê tudo, o Senhor, ele continua sendo o mesmo. Ele foi, mas ele nos deixou o Consolador. Glória a Deus. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Consolador, nós não estamos sozinhos. Verdade. No mesmo instante, meu telefone toca a pastora Leia, que também é outra amiga minha lá do Paraná, que eu amo de paixão. A pastora Leia fala bem assim, ô abençoada, você tá em casa? Falei, tô. Ela falou assim, então mais tarde eu vou aí. E quando ela chegou de tarde na minha casa, não, eu fiquei na casa da minha mãe, porque eu não consegui voltar para casa. Ela me abraçou e ali ela começou a orar e ela falava assim, ó, todo espírito de morte, de suicídio tá repreendido no nome de Jesus. Porque às vezes, no primeiro momento ali para mim, porque o Satanás ele é sujo, ao primeiro momento ali para mim, eu olhei e falei assim, não me causou nada. Mas ele ia ficar trabalhando na mente. Porque é isso que ele... isso, né? É verdade. E a maioria dos problemas que, principalmente nós tivemos algum tipo de perda, a maioria dos problemas é na mente mesmo, né? E uma coisa que eu sempre falo, Deus, nós somos privilegiadas por Deus, né? Por Ele ter guardado a nossa sanidade mental. Porque nós temos tudo para enlouquecer. Eu conheço também algumas mães que não resistiram, sabe? Abandonaram a vida, simplesmente. Não querem mais viver, né? E a gente está nessa batalha de falar, não, ainda tem esperança. O luto não é o fim, não acabou, né? Tem algo para você realizar. No outro dia eu estava vendo uma mãe, né? Acho que foi no grupo que eu li isso. A mãe se suicidou, deixou uma filha com síndrome de Down, né? Perdeu o filho, se suicidou. Quer dizer, a pessoa desiste de viver, né? Sim. E aí se entrega. Mas esquece que ainda tem mais gente que precisa. Eu, no meu caso, eu também recebi essa proposta do inimigo para me matar, sabe? Que é a proposta dele, que ele é sujo. A gente sabe que ele é oportunista, ele aproveita as oportunidades, né? E quando eu recebi essa proposta de eu me matar, acaba com a tua vida. Para que você vai continuar vivendo? Você não tem mais ninguém por que lutar. Essa foi a frase que usou para mim, né? Que eu tinha perdido meus filhos, meus 2 filhos, minha nora, meu irmão, um acidente de carro. E a gente sabe que os nossos projetos é para os nossos filhos. Quando você perde os filhos, é como se os seus projetos fossem encerrados. Você vai batalhar para quê? Você vai lutar para quem, né? E ali a proposta foi essa. Você não tem mais por que lutar. Para quê? Vai viver para quê? Vai querer viver para quê? Mas eu, em nome de Jesus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A ajuda do nosso Consolador, o Espírito Santo, que está conosco, que é o nosso amigo, né? E eu falei, repreendi em nome de Jesus, e falei, não, Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que ainda tem pessoas que precisam me ouvir, pessoas que precisam saber, olhar para mim e dizer, não, Nailde conseguiu, eu vou conseguir também. E Deus deixou bem claro
que ele tinha me chamado como referência. Eu vou te ser sincera, Lê. Às vezes a gente fica, eu pelo menos, estou falando de mim, né? Eu me sinto um pouco cansada. Às vezes eu falo assim, eu vou parar. Esse negócio de ser referência cansa, né? Nossa. Dá a impressão que você tem que ser forte o tempo inteiro. Mas aí, esse mesmo Espírito Santo fala comigo, né? Você não é forte. Forte é quem habita em você, né? Sou eu que te dou essa força. A alegria do Senhor é a minha força. Porque se depender de mim, eu não consigo, eu não vou. Mas eu tenho alguém que é mais forte, né, do que a dor. Eu tenho um propósito a ser realizado que é mais forte do que a tristeza. Quando eu voltando de novo para essa mulher, eu acredito que Jesus, quando olhou para ela, foi como ele olhou para a gente. Ele olhou para ela e falou, olha aí, o teu nome vai ser registrado. A sua história vai ser contada até a eternidade. Vai ser registrada no livro essa história. Entendeu? Então, falou, olha, Naim, não chora não, porque tem algo a mais para ser realizado na sua vida. E você falou uma coisa muito interessante que eu também fiquei pensando. As pessoas podem falar muitas palavras, mas nenhuma nos consome. Mas quando Jesus fala, se ele fala, é porque tem um propósito a ser realizado. E ele falou para aquela mulher, não chores. Não chores, sabe por quê? Porque eu vou mudar o quadro da tua vida, eu vou mudar a situação. Essa situação de caos, essa situação de tristeza, essa situação de incerteza, essa impressão que dá que eu vou morrer junto, vai acabar, é mentira do diabo. Jesus está nessa tarde falando para você, reage, levanta, não chores, eu tenho um novo para você. Isso é lindo, né, minha amiga? É muito lindo. Maravilhoso, maravilhoso. Ele não muda, ele não mudou. E como diz o louvor da Lília, né? É porque ele vive. Posso sabe? crer. E a destra dele, eu não sei cantar muito bem não, gente. A minha voz. Que ele vive. Mas sua destra me sustentará até o fim. Glória a Deus. Seu amor me guiará. Ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim. Ele é fiel a mim, ele é fiel a você, ele é fiel a mim, ele é fiel às promessas que ele fez sobre a sua vida. Parar pra quê? Parar pra quê? O Senhor, ele pregava com palavras duras e a multidão foi embora. Só que eu e você, nós somos discípulos. Discípulos não tem essa opção de ir embora. O Senhor vira e fala, bom também. E Pedro, se não me falha a memória, me ajuda aí, né? Pedro, se não me engano, olha para ele e fala assim, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então é só Ele. Ele pode mudar a tua história. Ele mudou a minha. Ele mudou a da Anaildes. Veja o final feliz. Glória. A vida dela hoje foi reconstruída. O Senhor reescreveu. Chegou ali, o Senhor virou a página do diário dela e falou assim, olha, Anaildes, eu escrevo agora uma nova história para você. Glória. Aleluia. Eu escrevo para você agora uma página que tem muitas vitórias. E ela apresentou o pastor Celso, uma pessoa que tinha perdido tudo, porque a história da Ná, meu Deus do céu, é inspiradora. Você é sim inspiração para qualquer pessoa. Que após ela perdeu 2 filhos, a nora, o genro, o Senhor também recolheu o seu esposo. O Senhor recolheu. E você não desistiu. Você permaneceu fiel ali. Por quê? Porque você sabia que o Senhor era a sua força, como você mesma disse. E o Senhor olhou para você com íntima compaixão, sentindo a sua dor. E também a dor do pastor Celso. Por quê? Porque o pastor Celso também era viúvo. O Senhor também havia recolhido. Vocês são uma história maravilhosa, um casal maravilhoso. Bota só o roxinho aqui para ler. Eu tô de camiseta. Só o roxinho, só o roxinho. Eu tô de camiseta. Eu tô lá, Michael Jordan. Então, Senhor, olha lá para cima, olha para vocês dois e fala assim, olha, eu vou mudar a história.
Glória a né? Deus. Tem um louvor que fala assim, viúva sem nada, não tem? Não conheço, Era a não. viúva, eu não me recordo quem que canta, mas eu sei que tem um louvor que fala sobre isso, mas é sobre a viúva de Serepta, se eu não me engano, que fala esse louvor. Então, assim, e o Senhor olhou lá de cima e falou assim, olha, eu vou virar a página e eu vou começar a escrever uma nova história. Não é uma história de conto de fada que só tem alegria, vitória, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa vida não vai ser só vitória. É verdade. Porque existe um preço para entrar no céu. Ah, mas Jesus pagou o preço, sim. Mas nós também precisamos pagar um preço. E a obediência é o preço. E não é fácil obedecer. Renunciar, faz isso aqui, ó, todo dia, não é fácil. Paulo fala isso, que nós temos que matar a nossa carne todo dia. E matar a carne não é fácil. Não é fácil eu olhar para a Anaildes e falar assim, olha, você precisa mudar isso, 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 aquilo. Mas é difícil eu ir no espelho, olhar para mim e falar assim, olha, eu preciso mudar isso, isso, isso. Eu tenho que parar com isso, isso, isso. Então é por isso que fala que é o preço. A obediência tem um preço. Verdade. Matar a carne não é fácil. Mas o Senhor, Ele continua no portão. Ele continua no portão. Ele continua olhando para mim e para você com íntima compaixão. Glória. Ele continua dizendo, não chores. E Ele continua nos dando a ordem. Levanta. Tem um céu de glória nos esperando. O céu de glória para aquela mulher naquele momento foi ver o filho dela ressuscitado. Foi ver o filho dela, foi ver o sonho dela, a esperança dela sendo devolvidas para ela. Glória a Deus. E para mim, para você, é um céu que está lá em cima, nos esperando. O nosso portão está ali. O nosso Senhor continua ali no portão, nos esperando, nos aguardando. Então nós não podemos desistir. Nós não podemos parar. O Senhor, Ele tem sim uma nova história para mim e para você. Se não for aqui nessa terra, vai ser lá do ladinho dele. O nosso galardão está lá, preparado já. A casa novinha esperando para ser estreada por mim e por você. Olha só, que chique que nós somos. É verdade. Que nós somos. O céu está lá esperando eu e você para ser estreado. Ninguém entrou lá ainda. O Senhor está esperando eu e você. Olha que maravilha. Ele continua no portão, então não desista. Porque o mestre, ele está passando. E a ordem que ele está nos dando é levanta. Não chore. Não fique prostrado diante da sua dor. Não fica olhando para sua ferida. Porque a ferida, quanto mais você vai lá e cutuca, mais ela demora para sarar. Foi por isso que eu doei as coisas da Júlia assim, ó. A minha amiga foi lá e falou assim, o que você quer que faça? Você quer que guarde? Eu falei, não. Passa para frente. Passa para alguém. Sabe? Porque isso ia fazer, cada vez que eu olhasse para aquilo lá, ia trazer para mim as lembranças e eu ia ficar remoendo. Então lança para fora tudo aquilo que te faz ficar parado, que te paralisa. Chora, chora. Porque essa mulher, ela chorou. Ela vinha chorando, levando o seu filho. Mas através do choro dela, alcançou o coração de Jesus. E ela obteve o milagre dela. Então, continua. Não desista, não. Não para, não. Peça socorro. Eu vi um vídeo do pastor Silas Malafaia, no Insta, acho que ontem, se eu não me engano, que ele falando sobre isso. Ele falou assim, ó, peça ajuda. Converse com alguém. Não fica aí tentando resolver sozinho, não. Não tenta. Se isolar, né? Se isolar. Isole. Peça ajuda, sabe? Vai ali no direct, procura lá o Ale Friedrich, procura lá, olha, deixa eu conversar com você, eu vou te responder, tenho certeza que a Anaildes vai te responder. Também. Não fica sozinho, não tenta resolver sozinho, porque se a Anaildes, nós estamos em pé hoje, não é porque a gente faz sozinha, a gente buscou ajuda. Você foi um psicólogo? Não. Você precisou do terapeuta? Não.
Eu até... Mas ouvindo o testemunho das meninas que nós temos no grupo. E conversando uma com a outra, que muitas das vezes a gente conversa no particular. Ali a gente trocando experiência. A gente permanece em pé. E o Consolador. Porque esse nós não abrimos mão nunca. Nunca. Pode me faltar tudo. Mas a presença do Senhor não me pode faltar. Nós podemos perder tudo. Mas nós não podemos perder o nosso Senhor. Porque é essa presença que faz com que nós prossigamos. Que vai fazer com que nós vençamos e recebamos a nossa coroa, que já está preparado. O Senhor, Ele já preparou. Ele disse sim que Ele ia preparar as moradas, a nossa morada. E eu tenho certeza que já está tudo preparado. É só nós olharmos o que está acontecendo. Os sinais estão aí. Quantas tragédias que a gente tem visto, guerra, quantas coisas que está acontecendo, quantas pestes que está acontecendo. E uma coisa que eu falei no domingo no culto, na igreja, não se preocupe com o arrebatamento de todo mundo, não. Se preocupe com o seu. Porque o Senhor arrebatou a Júlia, o Senhor arrebatou o Tiago, o Senhor arrebatou o Fagner, o Senhor arrebatou a Thaís, o pastor Jorge. O Senhor, Ele já arrebatou. Se Ele não vir buscar o coletivo, Ele está arrebatando aos poucos, individualmente, os teus. Então, cuide de você. Cuide da sua fé. Cuida do seu lado espiritual, porque o Senhor, Ele está arrebatando. Ele já começou a buscar. Só que a gente fica naquela neura de vir buscar todo mundo coletivo, e às vezes não é no coletivo. Nós não podemos entender a maneira que o Senhor trabalha. Eu não sei qual que é a minha senha. Pode ser hoje, amanhã, daqui 20, 30 anos. Existem promessas na minha vida que o Senhor vai cumprir. Porque eu estou no caminho dele. Porque quem tem promessa também morre. Tira esse negócio da sua cabeça. Porque, eu tenho promessa, eu não vou morrer, não. Se você não tiver ligado lá, no trono, você morre. E a promessa vai junto com você. Então, assim, o Senhor tem promessa na minha vida. Ele tem. Então, Ele vai cumprir. Por quê? Porque eu estou dentro do propósito de Deus. O processo, gente, é difícil. Foi fácil para você, Ná? É fácil o processo? Difícil. É difícil. Mas vamos lá, dá para vencer. Dá para vencer. Estou aqui, você está aí. A gente vence. A gente vai cantando e vamos dando glória e nós vamos lutando e nós vamos vencendo. É um passo de cada vez. É isso. Um passo de cada vez. Minha amiga, o tempo acabou. Eu começo a falar, gente, eu fico nervosa, eu começo a suar, minha mão fica gelada, eu começo a tremer, eu tava andando dentro de casa, meu filho falou assim, calma, mãe, ainda vai demorar. Nem e eu parece. andando Nem parece. pra cá. Foi bênção Eu pura. começo a falar, misericórdia. O tempo passou muito rápido. Estou muito feliz de poder ouvir, beber suas palavras. Você é uma bênção. Maravilhoso poder te ouvir. Eu estou muito feliz, né? Eu anotei até algumas frases aqui sua que são maravilhosas, né? O discípulo não tem opção de ir embora. Meu Deus do céu! Não tem, né? Somos os discípulos de Jesus. Nós não temos essa opção. É verdade. Nós não temos. Mas para onde iremos? Glória a Deus. Glória a Deus. Para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu agradeço a Deus por mais essa semana, por mais essa sexta-feira. Essa live vai ficar salva no meu Instagram, depois ela vai para o meu YouTube. Então, se você quiser ver, enviar para alguém, tá aí uma mulher de Deus, uma mulher que nos inspira. Depois você entra nas redes sociais dela, você vai ver a foto da filha dela, sabe? E aí fala, mas por quê? Para quê? A gente não quer saber por quê. A gente só entende que Deus quis assim. E quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Quando a gente questiona a vontade de Deus, a gente está dizendo assim, eu poderia fazer melhor, eu poderia resolver melhor, mas não é o caso. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas, né? E nós estamos já terminando a nossa live. Queria pedir você que fizesse uma oração. Nós estamos no mês de setembro, né? E realmente o mês de setembro é o mês que fala muito, né, sobre suicídio, né?
a pessoa fica muito depressiva e parece que quando fica falando mais, parece que aparecem mais casos, né? Mas nós cremos num Deus que tem o poder de curar as nossas emoções, a nossa mente. E eu queria pedir você que liberasse uma oração sobre essa pessoa que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, né? Que seja alcançada por essa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, agora, Paizinho querido, pedir a sua, Pai, intercessão, Pai querido e amado, pelas vidas, Senhor, que estão nos assistindo agora neste momento, Pai. Pelas vidas que ainda hão de nos assistir, Pai querido e amado. Que o Senhor entra, Pai, com restauração. Que o Senhor entra com a cura, Pai, com libertação, Pai querido e Pai amado. Que essas pessoas, Paizinho querido, possam olhar somente para Ti, Pai. Que o alvo delas, Senhor, venha ser a Ti, Pai. Que elas não possam, Pai querido e amado, tira do pensamento dessas pessoas, Senhor, tudo aquilo que não provém dos céus, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Faça elas vitoriosas, Pai. Mostra para elas, Pai querido e Pai amado, que a nossa vida não é aqui, Pai, mas sim juntamente contigo, Senhor. Eu peço, Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, que todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte, Pai, seja repreendido pelo poder do Teu nome. Passa, Pai querido e amado, sobre os lares, Paizinho querido, de cada pessoa, Pai, aonde este vídeo chegar, que o Senhor possa estar passando, Pai, e acalmando os corações, o Senhor possa, Paizinho querido e amado, estar curando, Senhor Jesus, a alma, Pai, que está entristecida, a alma que está revoltada, Pai querido e Pai amado, porque muitas das vezes, Pai, o inimigo quer nos mostrar, Senhor Jesus, que nós somos maiores do que o Senhor, que o nosso querer é maior do que o Teu, mas a Tua palavra, Pai, nos ensina que o Senhor é maior do que tudo. Não existe dor, não existe desespero, não existe nada que possa ser maior do que o Senhor. Então, Pai, acampa os Teus anjos, Pai, em volta de cada pessoa, Pai, cada lar, cada família, Pai querido, aqui representada. E que o Senhor venha passar do Teu sangue, Pai, e que sejam curadas para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, eu já te apresento aqui também, Pai, a vida da missionária Naildes, a vida, Pai querido, do pastor Celso, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo toda a retaliação do inimigo contra a vida deles, Pai. Que o Senhor esteja repreendendo, Pai querido, todo o dardo inflamado. Cubra eles, Pai, com a Tua graça. Cubra eles, Pai querido e amado, com a Tua unção. Derrama, Senhor, uma bênção sobrenatural, Pai, sobre a vida deles. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece, Pai querido, Pai amado, o desejo, Paizinho deles. Aquilo que eles têm colocado, Pai, diante de Ti. Que o Senhor possa trazer a existência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é na vida deles. Nós podemos ver, Pai. Nós podemos ver, Paizinho querido, o Seu agir diante deles, Pai. Então continue abençoando, Pai. Continua guardando, Pai. E derrama, Senhor, uma bênção, Pai, sobrenatural. Eu não sei o que eles têm pedido a Ti. Eu não sei o que eles têm colocado diante de Ti, Senhor. Mas eu me uno agora com a fé deles, Pai. E nesse mesmo propósito, mesmo sem saber, Pai, eu Te apresento com eles, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, resplandecer cada vez mais da Tua graça sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que aonde eles colocarem as plantas dos pés, que eles possam ser abençoados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Quero agradecer pelo carinho, agradecer a tua disposição de poder estar aqui. Muito obrigada. Deus abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe seu esposo, abençoe seu ministério. Que Deus te dê saúde e te dê graça. É o desejo do meu coração, viu, minha linda? Deus te abençoe. Amém. Dá uma palavra de despedida aí. Gente, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de vocês. E mais uma vez, não desista.
Não retroceda. Vai lá no YouTube, procura lá Lilian Rosa. Ouve os louvores dela, que você vai ser edificado. Assim como eu fui. Eu não estou falando isso por nada, não estou falando porque eu fui. Não é o primeiro louvor dela que Deus usa para falar comigo. Tem um outro que o Senhor também usou para falar comigo. Então, assim, ó, deixa a tristeza de lado. Começa a cantar. Ela vai te chamar para participar da live dela, hein? Também. Tá? Então, assim, vai lá. Tá, corre lá no YouTube. Vai, Cantora Lilian Rosa Oficial. Se inscreve no canal dela. Dê like lá para ela. Porque a tua vida não é para ela, não. É a sua vida que vai ser transformada através da vida dela. E eu estou falando isso com toda a autoridade que o Senhor está me dando do céu. O Senhor falou comigo através dos louvores dela. E eu tenho certeza que Ele também vai falar com você. Amém? Obrigada, minha amiga. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Eu quero só falar uma coisa. Em tudo que foi falado a respeito da viúva de Naim, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer demonstrar esse interesse em suprir as suas necessidades. Basta você se voltar para Ele. Aquela mulher, ela estava ali chorando, e Jesus chega e fala, não chore. Jesus se interessa pelos seus problemas, seja econômico, seja físico, seja espiritual. Uma ordem, uma palavra que foi repetida várias vezes pela minha amiga. Não fique paralisado diante dos problemas, diante das situações. Porque eu escrevi aqui, portanto, não devemos lamentar como os que não têm esperança. Creia que Deus tem o poder. 1 Tessalonicenses 4,13 nos diz acerca da ressurreição e da vinda de Cristo. Nossa esperança não deve morrer. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nossa esperança é a vinda, é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Tem um hino que fala assim, né? Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Amém? Deus abençoe. Um beijo, Rosângela. Um beijo a todos vocês que estão aí. Pode soltar o hino aí. Hoje ele vai botar o hino que a Alê falou. E nós vamos terminar a nossa live. Aí, ó. Eu sei que ele vive e, por certo, se levantará em meu favor. O Senhor se levanta por você. Amém. Um fim de semana maravilhoso para todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sei que Ele vive, dessa vez sustentará até o fim. Segue lá no YouTube da Central Gospel. Cantora Lilian Rosa Oficial. Vai lá, curte. Fiel e verdadeiro, sua graça escolhe. Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim. E me diz que não temas, confia em mim. Tchau. Até sexta-feira que vem, querendo Deus. Confia em mim.